Mais uma vez, bom dia para você que está conosco aqui hoje. Nós, de fato, queremos que este amor de Deus por nós quebrante o nosso coração. O desejo do meu coração hoje, na conversa que vamos ter agora, em cima do Evangelho de João, é que essa compreensão do amor de Deus nos quebrante, em nome de Jesus. Amém? Pode abrir comigo no capítulo 18 do Evangelho de João. Quero convidar você a ler comigo alguns trechos do capítulo 18, chegando até o capítulo 19. João, capítulo 18, a partir do verso 33, é o primeiro trecho que eu vou ler, vai aparecer aqui embaixo para você acompanhar conosco. Nos diz assim o Evangelho de João, capítulo 18, verso 33. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Daqui então Jesus sai, vai ser açoitado. Pilatos tem aí uma tentativa de acalmar os ânimos da multidão que queria a pena capital, a morte pela crucificação. Então ele manda dar umas chicotadas em Jesus para ver se acalma aquela confusão. Jesus agora, depois de açoitado, volta até Pilatos, capítulo 19, convido você a pular para o verso 7 do capítulo 19. Jesus está de volta e os judeus insistiram: temos uma lei e de acordo com essa lei ele deve morrer porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que tenho autoridade para libertá-lo ou para crucificá-lo? E vamos pular agora para o verso 14, mesmo capítulo 19 de João, verso 14, vamos concluir essa leitura. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos entregou a eles para ser crucificado. Vamos orar juntos? Santo Deus, Pai querido, nós abrimos os nossos ouvidos para a Tua palavra agora, Senhor, e preparamos o coração para recebê-la. Queremos, Deus, de fato ser hoje, neste dia, queremos ser encontrados por essa palavra, Deus, para que ela nos transforme, nos inquiete, nos acorde, meu Deus, para a vida que o Senhor espera que vivamos. No nome de Jesus, meu Deus, fala conosco. Nós te pedimos, Senhor, amém. Amém. Eu quero te convidar a pensar em algo comigo, apenas a título de ilustrar um conceito importante que eu quero trazer aqui hoje. Pensa comigo naquilo que a gente aprendeu sobre os movimentos da Terra, o movimento de rotação e o movimento de translação. A rotação em torno do seu próprio eixo, translação em torno do Sol. Uma leva um período de 24 horas e um pouco, a outra leva 365 dias e um pouco. No movimento da rotação em que a Terra roda em torno do seu próprio eixo, o eixo da Terra está numa inclinação de 23 graus e meio.
E isso faz com que as 4 estações do ano fiquem bem perfeitinhas, faz com que os 12 meses do ano sejam fatiados em 4 períodos dessas estações, onde, especialmente no hemisfério norte, elas são muito bem definidas, né? O verão, o outono, o inverno e o renascimento da primavera, e esse ciclo acontece. E aí a gente, só para explorar a criatividade, cientistas tentaram criar a realidade do eixo da Terra, não mais em 23 graus e meio, mas em 90 graus. O que aconteceria se mexêssemos nesse eixo e virássemos ele 90 graus? Bem, olha que interessante. No hemisfério norte, no momento em que o hemisfério norte estivesse de frente para o Sol, as geleiras iriam derreter, os níveis do mar iriam subir em 7 metros, isso levaria um alagamento completo de todas as cidades costeiras do mundo, né? Dá adeus ao Rio de Janeiro, dá adeus a Nova York, dá adeus a Tóquio. Se isso acontecesse, regiões do hemisfério norte iriam ficar durante 6 meses com 24 horas ininterruptas de sol. Isso iria promover um crescimento expressivo na vegetação. Inclusive, tem relatos de que lá no Alasca, determinadas aves crescem, se desenvolvem em tamanhos muito maiores do que a mesma espécie na parte central dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles têm mais horas do dia, as mães têm mais tempo para pegar comida, para caçar e para levar para os filhotes. Então, 24 horas durante 6 meses de luz solar traria algumas coisas impressionantes, mas traria outras coisas devastadoras. A vegetação secaria. Depois de um tempo não ia ter mais pasto. A extinção, quer dizer, a morte, né, de seres, de não só da agricultura, mas de animais, seria em massa. Então não teria equilíbrio para a vida. Quando virasse os 6 meses e o hemisfério sul ficasse de frente para o Sol, aí o problema aumenta, porque 90% das geleiras do mundo estão no hemisfério sul, e elas derretendo iriam elevar os níveis do mar em 62 metros de altura. Isso inviabilizaria a vida no planeta. Então você veja que o ângulo de 23 graus e meio é o ângulo perfeito para que a vida seja viabilizada. E sabe por que essa história de eixo do globo terrestre é importante para nós hoje? Porque de uma forma lúdica, você pode entender então que o pecado, quando entrou neste mundo perfeitamente criado por Deus, diante do qual o Criador olhou e disse: eis que tudo ficou bom, eis que tudo ficou muito bom. Diante dessa realidade, o pecado vem e parece que altera este eixo do mundo. Logo no capítulo 4, depois do relato do pecado, no livro do Gênesis, você já vai ver um irmão matando o outro irmão. Ainda no capítulo 3, você vai ver o Adão e Eva tendo que internalizar experiências jamais vividas, como a experiência do medo, da vergonha, do ter que se esconder do Criador. Então esse é o efeito do pecado que muda o eixo do mundo e que inviabiliza a vida plena que o Criador colocou no mundo para a sua criação e diante da qual ele disse: tudo isso é muito bom. O pecado mudou esse eixo. E aqui, nesse diálogo que nós lemos entre Jesus e Pilatos, nessas 2 ocasiões em que eles se encontram, antes e depois dos seus açoites, durante esse julgamento injusto de Jesus, nessa conversa a gente vê essa história de eixos, de 2 eixos muito bem definidos sendo colocados ou apresentados diante do leitor, né, na narrativa de João. A partir de agora, eu devo a minha reflexão a um autor norte-americano que falou muito ao meu coração essa semana, chamado Brian Zond. Ele diz o seguinte, que na crucificação de Cristo, Jesus está dando ao mundo a possibilidade de voltar ao verdadeiro eixo,
ao redor do qual o mundo foi criado para girar, para existir. Aí antes da crucificação, Jesus então chega aqui diante do governador Pôncio Pilatos. Aí Jesus diz em determinado momento da conversa, eu estou relembrando o que a gente acabou de ler, que ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade. E então Pilatos faz uma pergunta cínica: o que é a verdade? Ele nem queria a resposta, tanto é que logo depois de perguntar, o narrador diz que ele lança a pergunta em um tom de desdém e já sai. E diante dessa pergunta, o que é a verdade, Jesus é retirado dali, é açoitado, é humilhado. Ele volta depois desse tempo com uma coroa de espinhos, que era um símbolo de vexame, era um símbolo de crítica ao seu reino. Ele volta todo ensanguentado, todo envergonhado publicamente, e a conversa com Pilatos continua. E Pilatos, ao passo em que tenta lhe perguntar algumas coisas, Jesus não lhe dá nada mais do que o silêncio. Até que então vem um momento chave do diálogo, em que o Pilatos pergunta a Jesus o seguinte: você não sabe que eu tenho autoridade ou poder para crucificá-lo? Você vai ficar em silêncio aí, você não vai responder o que eu tenho o que eu estou te perguntando? Você não sabe que eu tenho esse poder para deixar a vida ou tirar a vida de você? E aqui, queridos, é um momento da verdade. Esse diálogo chega num cume aqui para nós entendermos o que está em jogo, porque o Brian Zahnd, ele diz que nesse momento é como se Pilatos estivesse respondendo a própria pergunta que ele fizera horas antes. Quando ele pergunta o que é a verdade, aqui ele está dizendo: eu vou te dizer o que é a verdade. A verdade é o poder. A verdade é esta capacidade que eu tenho de encerrar a sua vida se eu quiser. No mundo de Pilatos, no mundo do Império Romano, a verdade era esta realidade onde os governos exerciam um poder e era o poder que importava. Você lembra daquelas cenas em filmes que a gente vê, e no filme Gladiador isso fica bem claro, quando o imperador, depois que a batalha está quase para terminar ali, que um tem a espada na mão e pode matar o seu oponente, ele primeiro olhava para o imperador, e o imperador fazia ou este sinal dizendo que queria que a vida fosse preservada, ou este sinal afirmando que o soldado poderia matar o seu oponente. Então você vê que isso é uma definição de poder. E quando Pilatos pergunta o que é a verdade, nesse momento aqui ele está dizendo: olha, no mundo do qual eu venho, no mundo em que eu vivo, a verdade é o poder. A verdade está em torno do poder de conceder a vida ou de tirar a vida. E me diga se não é essa a realidade do mundo em que a gente vive. A gente vive num mundo onde o poder é a verdade última das nossas relações. A relação, por exemplo, do patrão e do empregado. A relação, por exemplo, de quem tem mais recursos frente a quem tem menos recursos. São relações de poder. O mundo vai sempre louvar e prestigiar aqueles que têm mais, sejam recursos materiais, ou prestígio, ou status, ou títulos. Isso são relações de poder. Esse é o mundo que a gente vive. E o Pilatos está diante de Jesus, apresentando para ele esta visão de mundo. Esta notícia de que, na realidade da Palestina do século I, dominada pelo Império Romano, a verdade dos fatos era a verdade do poder. E aqui é onde a gente cunha essa expressão, que é título da nossa mensagem hoje: o Evangelho de Pilatos. Sim, porque o Evangelho tinha a ver com a proclamação do Império. O Evangelion era uma palavra grega utilizada primeiro pelo Império Romano, antes de ser utilizada pelos escritores do Novo Testamento. Quando os generais voltavam vitoriosos de uma guerra, eles traziam esta notícia de expansão, esta notícia de validação do seu poder.
O Pilatos aqui está colocando para Jesus o seu próprio evangelho, a notícia de como era o mundo ao seu redor. Um mundo que se organizava em torno do eixo do poder e da violência. Jesus e Pilatos, nesta cena, eles representam, portanto, duas visões distintas, dois evangelhos distintos, dois eixos ao redor do qual o mundo poderia se organizar, eixos que são diametralmente opostos um do outro. E é por isso que nós falamos no início, que a cruz de Jesus, ela é o retorno a este eixo ao redor do qual Deus nos criou para viver. Este eixo ao redor do qual as nossas vidas precisam orbitar, é o eixo do amor. E pode ser que você pare nesse momento e pense assim, mas como o pastor acabou de dizer, o eixo do poder que se evidencia na violência, na autoridade para conceder e tirar a vida, essa é a forma como o mundo é. A gente ama o evangelho de Jesus, mas infelizmente a realidade é do evangelho de Pilatos. E aí? É porque essa é uma triste constatação de que o poder é essa realidade última. E o poder supremo para esse mundo de Pilatos é esse poder para preservar ou para tirar uma vida. Aí vem Jesus em cena, mantendo silêncio, ou quando respondendo com palavras subversivas, que mexia com as estruturas de sua época, e ele inverte então esta compreensão. E ele começa a propor que a verdade última do mundo não era para ser o poder marcado pela violência, mas o amor expresso pelo perdão. Desde que o Caim matou Abel, que o mundo se organiza em torno desse princípio de que o poder violento governa todas as coisas, e essa tem sido a história do nosso mundo, é verdade. Veja que diante da profecia do nascimento do príncipe da paz, lá na Palestina, século I, Herodes o Grande fica assustado quando ele ouve que a profecia havia se cumprido e que havia nascido um rei em Belém. O que ele manda fazer? Ele manda matar todas as crianças recém-nascidas. Por que isso? Porque neste mundo, onde o eixo ao redor do qual o mundo existe e orbita, este mundo regido por principados e potestades, ele não concebe o nascimento de um príncipe da paz. E então o Herodes manda matar todo mundo. Cristo propõe então uma nova narrativa, um novo eixo. Ele cria um governo novo, um reino novo, que organiza o mundo em torno do amor e do perdão. Amém, queridos? Quando Jesus então diz, lá no Evangelho de João, aos seus discípulos e aos líderes religiosos, no capítulo 14, verso 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está anunciando que em breve, com a sua morte e ressurreição, ele está prestes a reajustar o eixo da história. Ajustar o centro do mundo com esta mensagem de amor, de restauração e de perdão. Como o evangelho de Pilatos era apenas a respeito de submeta-se a César, ou então a gente mata você, a gente vê que naquela semana, semana da Páscoa, acontece uma colisão de reinos, uma colisão de evangelhos. O evangelho de Pilatos e o evangelho de Jesus Cristo. Não era apenas Pilatos que professava este evangelho. Os próprios líderes religiosos, os próprios herodianos, a família de Herodes, a família dos herodianos eram conhecidas como as mais ricas do Império Romano. Em muitos momentos, a família dos herodianos, os Herodes da história, que foram 4, eles chegaram a ser mais ricos que os próprios imperadores. Era o sistema econômico, o sistema político representado por Pilatos e o sistema religioso representado por Caifás, o sumo sacerdote. Todos eles estavam a serviço desse evangelho do poder, que girava ao redor da violência. Se você não obedecer a César, então a gente te mata. E aqui é o que acontece quando os líderes religiosos, eles
eles elegem o castigo capital para Jesus. Pilatos diz: eu posso soltá-los, e eles respondem: mata-o, crucifica-o. Eles dizem: nós não temos outro rei senão César. Aí Jesus se porta nessa história mais uma vez, orbitando em torno deste eixo do amor, da reconciliação. Ele se porta de uma maneira revolucionária para esse contexto. Ele está no alto da cruz, ele está em flagelos, ele está ali moribundo, e ele poderia evocar uma legião de anjos, para que no minuto final desembainhassem espadas flamejantes e encerrassem o domínio de César, o domínio romano, subvertessem o evangelho de Pilatos e naquela hora passasse fogo em todo mundo, e o reino de Deus teria vencido. Não, teria perdido, porque ele estaria apenas perpetuando este eixo de violência. Então Jesus não chama a legião de anjos vingadores. Jesus declara o perdão aos seus algozes. Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E depois disso, ele morre. Jesus oferece este eixo, este mandamento. E João, relendo esta atitude de Jesus, quando ele escreve a sua primeira carta aos cristãos do século I, João chama o mandamento de amar ao próximo, o mandamento de fazer a vida girar em torno deste novo eixo, ele chama de novo mandamento. Eu quero ler com vocês a primeira carta de João, no capítulo 2. Você vai acompanhar o texto aqui do meu lado. A partir do verso 7 diz assim: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, presta atenção, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. Verso 8, no entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão, permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Esse mandamento não era novo, ele começa dizendo isso, porque lá em Levítico capítulo 19, verso 18, já diz lá atrás que o povo judeu tinha que aprender a amar o seu próximo. Só que o João aqui, inspirado pelo Espírito de Deus, diz, mas de certa forma é um mandamento novo, no sentido de que ele é atual, de que ele não caducou, de que ele é para hoje, de que ele não perdeu o seu frescor, ele é importante para a vida que você vive aqui e agora. Aí João, escrevendo aqui, ele fala que existe uma verdadeira luz, porque as pessoas estavam achando que caminhavam na luz, a luz que emanava do Império Romano, a luz deste Evangelho de Pilatos, porque o que é que o Império fazia? Para manter as suas províncias dominadas em paz, o Império garantia segurança, garantia estabilidade, garantia alimento na medida do possível, extorquia muito também. Mas o Império oferecia algumas garantias. E isso seduz e engana o olhar daqueles que estão dominados e que rodam suas vidas em torno deste eixo do Império, deste eixo do poder, achando que estão caminhando em alguma luz. Aí aqui João diz, existe uma verdadeira luz. Aqueles que acham que estão na luz, na verdade estão cegos. O José Saramago faz uma crítica interessantíssima sobre isso, no seu inesquecível livro, O Ensaio sobre a Cegueira. Ele diz que uma boa parte do mundo fica cega, não por ausência da luz, mas por excesso de uma luz branca, uma luz do materialismo, uma luz da vida agitada, da vida insensível. Isso cega a população. É uma crítica interessantíssima, porque parece que o mundo que caminha achando
que o jeito de César, que o evangelho do Pilatos é o jeito que o mundo sempre foi e continuará sendo, João está dizendo, esse mundo está cego. E aí ele fala, os filhos de Deus precisam acordar e sair dessa cegueira e enxergar a verdadeira luz. Cristo traz esta verdadeira luz. E João está dizendo, e esta luz já está brilhando entre nós. Quem afirma, ou seja, boca, né? O seu discurso, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, permanece nas trevas. Quem afirma estar na luz, mas porque na verdade caminha numa outra luz falsa e que portanto a sua prática é de ódio, é de rixa, é de acusação, é de intriga para com o próximo, se engana, não está vivendo na luz. Percebe aqui a incoerência entre aquilo que fala e aquilo que vive? Eu digo que amo, mas na prática eu vivo um ódio, um nojo, uma crítica constante. João está dizendo, isso não é caminhar na luz. Tem um teólogo que foi bastante presente no meu tempo de seminarista e que eu tive a oportunidade de conviver de longe, mas de maneira muito intensa com ele em Nova York, chamado Gordon Fee. Ele é um especialista sobre o apóstolo Paulo, sobre os escritos de Paulo. E lendo as cartas de Paulo e as inúmeras vezes que Paulo resgata este eixo central do amor, que é o eixo da pregação de Cristo, ele diz que a gente precisa atentar para a primeira definição, a definição mais primária do que é o amor. Ele diz que o amor é quando o cristão coloca os interesses e as necessidades do outro à frente de suas próprias. Gente, que difícil isso. Que convite radical. Vamos combinar aqui o seguinte, é ou não é, pessoal? Vamos ser sinceros. É muito mais confortável a gente simplesmente continuar no modo automático e viver do jeito que o mundo é mesmo. O mundo dominado por principados e potestades, que se manifestam através de poderes políticos, econômicos, religiosos, muitas vezes. É muito mais fácil a gente não bater de frente, porque até porque quem bate de frente acaba na cruz. Foi o que aconteceu com Jesus. Então, para evitar dores, para evitar chacota ou sofrimentos mais sérios, é ou não é, pessoal? É mais fácil viver no automático. Mas a proposta de Jesus é radical. E a cruz é a evidência maior desta radicalidade da mensagem de Jesus, que nos desafia a reorientar nossas vidas em torno deste eixo, o eixo do amor. Quando ele diz que amar é a capacidade de colocar os interesses e a necessidade do meu próximo na frente dos meus próprios interesses e necessidades. O que seria deste nosso mundo que vive no toque regente do Evangelho de Pilatos, no eixo orientador do poder e da violência, da corrupção? O que seria deste nosso mundo que o pecado pegou e mexeu no eixo e distorceu as coisas? O que seria do meu e do seu mundo particular se decidíssemos viver até as últimas consequências o Evangelho de Jesus e o seu eixo central de amor incondicional ao próximo? Imagine só. Como a gente tem dificuldade com isso, a gente vive buscando paz, o mundo vive buscando paz, mas eu acho que é uma paz parecida com o que acontece num ringue de luta. Lá no ringue de boxe é assim, é porrada o tempo todo. Aí o sininho bate, os caras sentam por alguns segundos, respira, tem uma aguinha gelada, limpa os sofrimentos, pronto, é o intervalo de paz, depois começa a peleja de novo. Esse é o retrato do nosso mundo, é ou não é? É o ringue de boxe. O Evangelho de Pilatos, o eixo do poder, gera esse tipo de vida. Mas a gente busca, a gente anseia por essa paz. E cada vez mais somos convencidos que a igreja só vai impactar o mundo com a realidade desta paz se viver até as últimas consequências o amor ao próximo. Por isso, queridos, que a unidade do corpo de Cristo
A paz no meio do corpo de Cristo, a paz entre os irmãos, é um bem inegociável. Deve ser considerado algo sagrado. Nada deveria ser capaz de mexer na harmonia entre os irmãos. E eu digo isso numa semana triste, porque nesta semana que passou, nós vimos, infelizmente, na realidade política e religiosa do nosso país, nós vimos servos de Deus se agredindo nas redes sociais, se desrespeitando. Teve a resolução, a resolução lá do ministro dizendo que as igrejas poderiam se reunir presencialmente. Depois todo o colegiado de juízes se reuniu para então refutar aquilo, e nesse vai e vem de pode, não pode, pastores foram nas redes sociais publicamente, escreveram em veículos nacionais de comunicação ofensas a outros colegas de ministérios, porque a gente que não reflete, porque a gente que está pensando nisso, naquilo, sabe, isso constituiu, pelo menos assim no meu coração, uma semana triste, em que a unidade do corpo de Cristo, mais uma vez, sofreu por essa polarização política, religiosa. O eixo do amor é esta centralidade para a qual o Evangelho de Jesus nos chama, onde, independente das nossas opiniões políticas, preferências de vida, independente de qualquer coisa, a gente coloca em primeiro lugar o amor ao meu semelhante, o perdão e a restauração. É o desafio do crente poder proclamar publicamente as palavras que o Brian Jones diz, abre aspas: estou abrindo mão de uma vida antiga ou falsa, em nome do Evangelho de Cristo, para viver uma vida de verdade e para viver a verdadeira paz. Sim, eu sei que me machucaram, mas eu estou decidido a perdoar como fui perdoado. É um desafio difícil, não é, irmãos? Mas eu quero dizer que num mundo assim, o diabo perde o seu lugar. A palavra grega diabolos é a junção de uma preposição com um verbo que significa aquele que lança um contra o outro, aquele que joga uma pessoa ao encontro da outra, é o causador de intrigas, é aquele que solta a bomba ali e sai correndo e deixa os dois se degladiarem. No mundo onde as diferenças não serão capazes de superarem o amor e o perdão, é um mundo que não concebe mais o Evangelho de Pilatos. O diabo bate em retirada, os principados e potestades são vencidos e humilhados, como Paulo disse que eles foram na cruz do Calvário. Aleluia! Mas que desafio para nós vivermos de maneira a voltarmos à órbita do eixo do Evangelho de Jesus. Quando uma onda tão forte nos empurra na direção desta maré, que é o Evangelho de Pilatos. É um desafio. Eu quero concluir com uma história que me impactou demais essa semana. Me trouxe um misto de esperança, em saber que existiram pessoas assim na história da fé cristã, mas ao mesmo tempo me encheu de vergonha, por perceber o quão longe eu ainda me encontro desta postura. É a história de um pastor albanês, lá da Albânia, tá? Para quem não está ligado aí. No dia 8 de outubro de 2010, o pastor albanês Dritan Pirhov, o nome é mais ou menos isso, ele foi assassinado enquanto ia buscar seus filhos na escola. Ele foi morto porque a sua família estava envolvida em uma rixa, ou uma dívida de sangue, quando chama, que havia começado 5 anos antes. As rixas de sangue são comuns na Albânia há séculos, especialmente no norte do país. De acordo com a lei dessas rixas, se alguém é morto em uma família, um membro da família da vítima tem o direito e até a obrigação, em nome da honra, de vingar a sua casa matando um membro da outra família. É um ciclo interminável de matar e morrer.
Fala-se de centenas de homens que vivem escondidos no norte do país pelo medo dessas vinganças. Famílias e vilas inteiras vivem estagnadas nesta região pobre, porque os homens de famílias inteiras, por vezes, não se aventuram mais a sair em suas casas. Dritan Pijov viveu um tempo considerável em sua prisão doméstica, mas um dia decidiu que não iria mais se render ao ciclo maligno das rixas de sangue, e decidiu sair e viver abertamente. Ele e o seu irmão decidiram que, caso um dos dois fosse morto por essa decisão, não iriam vingar sangue com sangue, cessando então a rixa. Iriam deliberadamente encerrar o ciclo de violência, seguindo o exemplo de Cristo. O pastor Dritan, por causa dessa postura, se tornou uma pessoa muito respeitada e admirada na sociedade. E quando foi morto, uma comoção nacional fez a sociedade albanesa questionar aquela falsa noção de honra e expô-la como uma mentira demoníaca que havia marcado a tradição daquela gente por séculos. Quando a igreja voltar a girar em torno do eixo do amor, manifestando perdão e reconciliação, as mentiras do Evangelho de Pilatos serão finalmente expostas como mentira, e o amor, que sempre vence, vencerá. E a partir de então, Cristo reinará em nossas vidas, e se cumprirá o que João diz, momentos antes da narrativa que lemos, no capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus. O mestre ora ao Pai e diz: Pai, peço para que eles sejam um, para que eles se amem de tal forma que a unidade deles seja indivisível. Em outras palavras, Jesus ora: Pai, eu oro para que o Senhor lhes dê a capacidade deles voltarem a orbitar em suas vidas ao redor do eixo do amor, e que este amor, através do perdão, da reconciliação, produza uma unidade tal, em que um irmão não vai falar do outro irmão, em que um irmão não vai agredir o próximo, em que o corpo de Cristo será coeso, será uno, será firmado no teu amor. Pai, eu oro para que eles sejam um, porque quando eles forem um, o mundo saberá que tu me enviaste. Desafio de Deus para mim e para você hoje é abrirmos os nossos olhos para a cegueira que o Evangelho de Pilatos tem nos comunicado há tantos e tantos anos, séculos, desde que o mundo é mundo, desde que o Caim matou Abel, o ciclo de matar e morrer não para. É a rixa de sangue da humanidade que o pecado inaugurou, mas que a cruz encerrou, e que a ressurreição de Cristo traz como nova proposta o novo eixo do amor, que eu e você somos convidados a internalizar e a viver nas nossas vidas. Que o amor a Deus e ao próximo seja a nossa marca como filhos e filhas de Deus. Que a nossa igreja, que nesse mês de abril completará 26 anos, seja uma igreja que continue sendo reconhecida, não por sua estrutura, não por seus pastores, não por sua história de 26 anos apenas, mas pela característica inconfundível de ser uma comunidade que ama o próximo, que não abre a boca para denegrir, que estende a mão para servir. Que Cristo te encoraje, te fortaleça, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Deus abençoe sua vida, no nome santo de Jesus Cristo. Feche os seus olhos agora, eu quero orar, depois a gente vai louvar ao Senhor, e aí eu volto para a gente encerrar. Santo e querido Deus, mais uma vez obrigado, Senhor, por esse tempo de chamada, Deus, por esse tempo de atenção. O Senhor nos chama a atenção hoje.
para uma espécie de conversão, Deus, de retorno. Temos caminhado muitas vezes, se formos sinceros, a gente admite que temos caminhado muitas vezes pela pauta do evangelho errado. Mas queremos hoje, Deus, voltar a este eixo central, ao redor do qual nossas vidas precisam existir, o eixo do amor, que diferente do eixo do poder, que usa da violência, que usa da vaidade, da sede por status, diferente deste eixo, o eixo do amor, se lança através da restauração, do perdão, do acolhimento e do serviço ao próximo. Deus, que o Senhor nos traga forças do Teu Espírito para orientarmos nossa vida ou reorientarmos nossas vidas em torno deste eixo. Nós te pedimos, Senhor, porque o Teu amor na cruz nos constrange a isso. Somos quebrantados por esse amor. E aí nossas vidas são feitas novas para vivermos tudo que o Senhor tem para nós. Que seja assim, em nome de Jesus. E juntos falamos amém, amém.